Às vezes você está passando por uma situação na sua vida e você ora, você fala com Deus, mas mesmo assim ainda você é assaltado por dúvidas, questionamentos que continuam no seu coração. Eu entendo você perfeitamente, eu também fico. Você quer saber a resposta para essa pergunta? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar a sua vida. Se você deseja adquirir esse devocional, 365 mensagens do Evangelho, do amor, da fé, da graça de Deus, um para cada dia do ano, para você, ou para dar de presente, que é o melhor presente que você pode dar para alguém, lembrar de você todos os dias do ano e vai abençoar a vida dela. É só você clicar no link que aparece na descrição do vídeo e adquirir, vai chegar na sua casa, tá bom? No final eu vou orar pela sua vida, mas antes lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui, se inscreve. Se você deseja ver mais conteúdos exclusivos, é só você fazer parte do clube de assinantes. Muito bem, é muito importante que a gente compreenda que nós somos vasos de barro, diz a Bíblia. Tudo que Deus faz, Deus não faz por vasos de ouro, vasos de prata. Deus faz tudo por pessoas frágeis. É verdade. É para que a glória seja toda dele. Lembra? Por isso que Jesus termina a oração do Pai Nosso dizendo: porque teu é o poder, a honra e a glória. Porque poder, honra e glória é o desejo de todo homem. Mas só Deus pode realmente receber a honra e a glória. Então, quando alguém incapaz, frágil, é usado por Deus para fazer algo poderoso, todo mundo vai dizer, falar, puxa, só pode ser Deus, glória a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que nós fomos feitos vasos frágeis, somos frágeis. Meu Deus, como nós facilmente podemos ser tocados ou abatidos, não é? Coisas que nos acontecem. Eu sei, nós temos alguma beleza e glória, mas isso não muda o fato. Continuamos sendo um vaso de barro, não é? Eu sei. Acho que todos nós gostaríamos de ser um vaso de aço, intocável, que não se estremece, não se dobra. Mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória através de vasos de barro, como eu e você. Pessoas comuns, que sentem medo, às vezes, inseguras, não tem dúvidas, não sabe como agir, não sabe como orar, não sabe se a oração foi certa, não é? Ou não sabemos o que fazer em certos momentos. São pessoas de carne e sangue, pessoas que tropeçam eventualmente, erram. São pessoas assim que Deus chama. Deus não veio para os maravilhosos, ou pelo menos para os que pensam que são maravilhosos. A Bíblia fala que Deus escolheu os que não são, para envergonhar os que pensam que são. Escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Escolheu as coisas ignorantes para envergonhar os sábios. Ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele não veio para os sabidos. Ele veio para aqueles que reconhecem que não podem nada sem ele. Se esse é seu caso, você está no meu time e nós estamos juntos. Nós somos esse vaso. Então, Deus se manifesta aí, em vaso de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desse vaso ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Você já viu, eu não sei se você já viu algumas joalherias, eles colocam a joia cara em cima de uma pedra, um pedaço de pau, alguma coisa assim bem rústica. Para quê? Para realçar a diferença. Somos nós e o Senhor. Tem um tesouro incrível dentro de nós, que é o Senhor, em vasos de barro. E o vaso realça o tesouro, porque o contraste é muito grande. Eu sei. Eu sei que nós não gostamos de ser vasos de barro. Na verdade, talvez não quiséssemos nem mesmo ser um vaso de aço. Eu acho que o que a gente queria mesmo era ser o tesouro. Mas o tesouro é ele em nós. É ele que nos dá valor. É ele que faz cada um de nós
termos valor. Vamos escrever isso. Pega o seu caderno aí de anotações. Escreve assim: Cristo é o tesouro em mim, vírgula, um vaso de barro. Cristo é o tesouro em mim, vírgula, um vaso de barro. Essa aqui é a verdade, não é? O tesouro é ele. Enquanto nós estivermos por aqui, sempre nós seremos vasos de barro, frágeis. Não se incomode com isso. Vai chegar um dia que nós vamos ganhar um corpo glorificado, que seremos plenamente revelados na sua essência, como ele, tal qual ele é. Mas por hora não. E como vasos de barro, algumas vezes, quando nós oramos, nós temos de admitir que o nosso homem exterior ainda luta com dúvidas. Mas mesmo assim, insistimos com a fé. Continuamos crendo. Mesmo que não temos todas as respostas, mesmo que não entendemos todas as coisas, apesar das dúvidas, a oração flui e logo nós vemos a manifestação da resposta de uma maneira sobrenatural, às vezes que foge da nossa capacidade de compreensão, porque a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido nos alcança. Mesmo errando, mesmo sendo falhos e pecadores, e pecando, né, melhor dizendo, mesmo assim, a oração traz a resposta de Deus. E é assim para que lembremos que o poder é sempre de Deus. E nós somos apenas os frágeis vasos de barro. Vamos ler isso na Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Olha o que a Bíblia diz, de 7 até o 9. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Uau! Paulo diz que muitas vezes, olha só, somos atribulados. Todo mundo passa por tribulação. Essa é a prova que você é um vaso de barro. Tribulação nessa vida. Jesus nunca negou que no mundo teríamos aflição ou tribulação. Um ataque do inferno, ataque ao nosso casamento, nossa saúde, nossa família, nossas finanças, não é? Mas não precisamos ficar angustiados. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele nos protege, Ele luta as nossas guerras, Ele é o nosso Pai. Então, por mais que você tenha tribulação, Paulo está dizendo que você não precisa ficar angustiado porque você tem um Deus do seu lado, que é seu Pai. Ele fala perplexos, porém não desanimados. Você não sabe o que é perplexidade? Vou te dar um exemplo, você vai entender. Lembra do 7-1 do Brasil com a Alemanha na Copa do Mundo de futebol? Aquilo é perplexidade, como está todo mundo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Estou chocado. Às vezes a gente fica perplexo com tantas coisas, dentro do casamento, da família, do trabalho, na rua. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? No entanto, a Bíblia diz que não precisamos ficar desanimados, porque apesar de, às vezes, coisas trazerem perplexidade, nós, mais uma vez, não desanimamos, porque ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as perplexidades vão ser usadas a nosso favor em algum momento. Ele diz que às vezes somos perseguidos. Sim, pessoas nos caluniam, nos perseguem, nos maltratam, armam ciladas, tramam o mal. Mas a Bíblia fala, porém, não desamparados. O inimigo pode usar pessoas para te atacar. E você pode, por um momento, sofrer o dano. Mas o Senhor está te dizendo, nunca você vai ficar desamparado. Você sofre a perplexidade, a perseguição, porque você é vaso de barro.
Mas o Senhor está te dizendo, você não vai ficar desamparado, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias da sua vida. Ele fala que nós podemos até mesmo ficar abatidos. É o pior momento. É o pior quadro, é o lugar mais baixo, mais escuro. É a morte de um ente querido. É uma situação onde você perdeu tudo. Diante de um diagnóstico médico terrível. Você fica abatido. Você prostra. Mas a Bíblia diz que apesar disso, mesmo assim, talvez você esteja passando por um momento assim, mesmo assim, você não vai ser destruído. Porque maior é aquele que é por você do que aquele que é contra você. Você é um vaso de barro. Mas o tesouro dentro de você te garante a glória e a vitória que o Senhor tem na sua vida. Amém? Que o Senhor te sustente hoje, te renove, te fortaleça, te lembre que os sofrimentos, a perplexidade, a luta, é só porque você é um vaso de barro. Mas que se você se lembre que você carrega um tesouro poderoso que é Ele. E Ele é suficiente para te ajudar em toda a sua fragilidade. No nome de Jesus. Amém? Qual é a sua fragilidade? Você gostaria que eu orasse por você hoje? Coloque seus pedidos aqui. Eu vou orar. Mas antes, lembre-se que eu vou salvar essa live. E eu queria te fazer um pedido. Pega o link que você está ouvindo, compartilha nos grupos de WhatsApp. Você conhece alguém que ainda não nos conhece? Recomenda. Põe lá no grupo da família, do trabalho. Vamos abençoar mais pessoas. Me ajude a pregar o Evangelho. Amém? E não se esqueça de se inscrever. Clica aqui, ó, inscrever-se, no cantinho aí, ó. Vem fazer parte aqui com a gente do canal. Se você quer acessar milhares de conteúdos exclusivos, faça parte do Clube do Assinante, tá bom? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu oro por eles agora. Talvez estão sendo perseguidos, estão perplexos, talvez até abatidos. Mas o Senhor nos garante que o Senhor não nos deixa ser destruídos, desanimados. O Senhor faz forte o cansado e renova as forças do que não tem vigor. Levanta agora o teu povo. Nós somos um vaso de barro, mas o Senhor é o tesouro dentro de nós. E no Senhor está o nosso ânimo, a nossa força e a nossa vitória, no nome de Jesus. Amém? Querido, ó, Deus te abençoe. Passa lá, adquire o devocional para você ler com a sua família, ó, na janta, no almoço, senta ali, lê um por dia, tão rapidinho, pode abençoar tanto sua casa. Só clicar no link da descrição desse vídeo, adquirir, vai chegar na sua casa. Deus te abençoe.